Vamos agora abrir a janela para o segundo comentário com assinatura do dia, agora a cargo de Jorge Ferreira, antigo árbitro de primeira categoria, o comentador de arbitragem também na Rádio Estádio, que sempre à terça-feira, neste horário, tem o seu comentário com assinatura habitual também todas as semanas. Antes de mais, dar as boas-vindas. Bem-vindo, Jorge Ferreira. Boa tarde, obrigado, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e eu é que agradeço para poder falar sobre o estado da arbitragem em Portugal. Muito bem, aliás, como o Jorge já o indicou, vamos falar de arbitragem, vamos falar maioritariamente dos seus comentários de arbitragem esta semana, como se impunha, até porque Luciano Gonçalves, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, deu uma grande entrevista ao jornal O Jogo, que saiu na edição de domingo, 6 de outubro, e é o nosso primeiro tema. Jorge, vários pontos de interesse nesta entrevista, até porque não são muitas as vezes que Luciano Gonçalves fala com a comunicação social, ou pelo menos não desta forma tão extensa. Nesta entrevista ao jornalista Melo Rosa, do jornal O Jogo, ele fala de vários assuntos. Desde logo, vou começar por aqui. O pedido para Lucílio sair, que seja confirmado, ou seja, que se confirme a saída de Lucílio Batista. Começo por aí a perguntar qual é a tua opinião e que leitura fazes desta entrevista de Luciano Gonçalves no que diz respeito a este ponto, porque do resto já lá iremos. Neste ponto é aquilo que eu já tenho dito da confusão que existe a nível de classificativo, que o Luciano indiretamente diz aqui que sobem os árbitros que querem, que desce os árbitros que querem, e portanto, além de ter que pedir a demissão do Lucílio Batista, acho que devia pedir a demissão de toda a estrutura do Conselho de Arbitragem. Mas, de qualquer forma, aqui ele diz que defende que devemos manter as pessoas nos cargos para os quais foram eleitos, mas se as pessoas se não souberem portanto, portar-se corretamente nos seus lugares, tem que se se não demitir. Estiverem capazes de desempenhar as suas funções. Exatamente, isto é quase como ao governo. Portanto, se o secretário de Estado não se fizer as neiras, é demitido. Portanto, e aqui é um bocadinho por aí, e nós temos tantos casos de que o Lucílio Batista não esteve à altura. Portanto, só tinha que fazer isto. Acho que isto peca, é um bocadinho por tardio aquilo que o Luciano diz, que o Luciano, que é a voz, deveria ser a voz dos árbitros, portanto, que dá uma entrevista no jornal O Jogo no dia 6 de outubro. Não era necessário dar uma entrevista para falar sobre isto, não é? Exatamente. Portanto, tinha que pedir logo, e isto é que define muitas vezes um presidente. Muito bem, Jorge, pegando em algo que estavas agora aí a referir, nomeadamente na questão das classificações, eu vou ler aqui um trecho desta entrevista de Luciano Gonçalves, em que diz: a APAF disse publicamente que era contra o sistema avaliativo aos árbitros de primeira categoria, a não divulgação das classificações. Discordamos porque entendemos que deve haver a maior transparência possível. Isto é algo que tu, aqui aos microfones da Rádio Estádio, nos últimos 4 meses, tens sucessivamente alertado e contra o qual te tens batido. Portanto, Luciano Gonçalves aqui diz exatamente a mesma coisa que tu tens dito durante estes 4 meses, e à partida, quando o próprio Presidente da APAF diz deve haver a maior transparência possível, é porque ele entende que não há a maior transparência possível. No entanto, nesta mesma entrevista, é o próprio Luciano Gonçalves que acaba por defender este Conselho de Arbitragem, dizendo, o título é do jornal O Jogo, que é um trabalho aliciante de Fontelas Gomes e que não corrobora de forma alguma com os pedidos de demissão do Conselho de Arbitragem. Portanto, a mim, como jornalista, parece-me uma no cravo, outra na ferradura, mas interessa-me ouvir, porque o comentário com assinatura é teu, qual é a tua leitura disto. Portanto, por um lado, está de acordo que esse sistema avaliativo e de classificações não serve e que a transparência não é melhor, mas por outro, diz que Fontelas Gomes está a fazer um trabalho aliciante, pelo menos nas palavras do jornal do Jogo. O nosso grande problema que existe na arbitragem é quando as pessoas querem muitas vezes dar um salto maior que a própria perna.
e nós estamos aqui, eu posso ter um grande amigo meu e posso não achar competência para ele ser o meu gestor da minha empresa, por exemplo, e pode ser um gestor de outra empresa. Portanto, e aqui aquilo que o Luciano diz aqui passa um bocadinho por aí. Diz que é amigo do Fontelas Gomes, que é um trabalho aliciante. Agora vamos perceber o porquê que é um trabalho aliciante. E que não aceita os pedidos de demissão de Fontelas Gomes. Como tu tens vindo a defender, que eu revejo um bom trabalho até jeitoso, podemos dizer assim, do Luciano na APAF, mas não vejo o Luciano como presidente do Conselho de Arbitragem, por exemplo. E ele estando a dizer isto, pede a demissão do Lucílio Batista, mas quem manda no Conselho de Arbitragem é o Fontelas Gomes, portanto tem que pedir obrigatoriamente a demissão de todo o seu Conselho de Arbitragem, inclusive a secção de classificações, que não é que só... ele critica, e que ele critica maior transparência. Uma maior transparência. Portanto, se queremos ter transparência, vamos ter transparência. Portanto, eu para falar, tenho que falar na transparência. E tenho que ser transparente por aquilo que digo, e tenho que dizer aquilo que... tenho que ser coerente nas minhas declarações e naquilo que eu digo. Portanto, e aqui o Luciano não está a ser coerente naquilo que diz. Está a dizer que pede a demissão, que quer a publicação das classificações, e depois vem a defender o Conselho de Arbitragem, a dizer que está a fazer um excelente trabalho. Portanto, eu não concordo com isto, obviamente. Acho que o Luciano também deveria de rever aquilo que realmente diz, aquilo que pensa, e tem que ser sim a voz dos árbitros, e não ser a voz só de 2 ou 3 árbitros. Mas aí também já chegaremos. Já lá iremos, é para isso que serve a PAF também. Jorge, ainda nesta entrevista do Luciano Gonçalves, chama a atenção, tendo em conta o que têm sido também os teus comentários na Rádio Estádio, e nomeadamente quando abordamos aqui o teu caso específico, os teus processos específicos, tendo em conta o que te aconteceu a ti com as classificações, com a tua despromoção, mas também recentemente que tem a ver com a denúncia das tais ligações familiares que existem dentro da estrutura da arbitragem, nomeadamente falaste aqui do caso da esposa do Fontelas Gomes, mas também de outros casos. Diz o presidente da APAF que não o chocam estas ligações familiares, até diz que isto acontece no governo, e que se acontece no governo pode acontecer em qualquer lado, mas pergunto eu, não deveria o presidente da APAF, como representante dos árbitros, dizer não deveria acontecer, mas já que aconteceu, que seja o mais transparente possível, ou que as pessoas sejam o mais idóneas possíveis, e não dizer que não o choca e que está tudo bem? É o grande problema que eu digo. Eu também não discordo totalmente disto, que as pessoas têm que ter, e cada vez mais, e aquilo que eu fico até um bocadinho mais chocado, é que nós não podemos desperdiçar determinados valores que estiveram ligados à arbitragem. Agora, o que me choca é as pessoas estarem diretamente ligados a familiares em determinadas divisões, como é o caso que falamos diretamente do Paulo Costa com o Rui Costa. Portanto, ponto. É disso que estamos a falar. Falamos de uma incompatibilidade. Falamos de outra incompatibilidade que se chama José Fontelas Gomes com Eliana Pinelo. Portanto, é marido e mulher. É observadora. Portanto, exatamente, observadora e não delegada, como eu disse. Exato, observadora. Portanto, se é observadora, vai avaliar determinados árbitros, e até pode o próprio Conselho de Arbitragem não gostar ou o próprio Presidente não gostar de determinado árbitro, e sabemos que está em casa e pode dizer aquilo que quer. Portanto, existem incompatibilidades. Se existem essas incompatibilidades, lá no governo existir essas coisas, não quer dizer que temos que fazer como faz o governo. Eu também posso estar contra aquilo que faz o governo. E acho que isto aqui, que é uma falta de coragem por parte do Luciano, de dar o tal murro na mesa. Eu estou à vontade para dizer isso, que já lhe disse isso a ele pessoalmente, que falta de dar o murro na mesa
e dizer que eu é que sou o presidente e eu é que mando, eu é que quero dizer isto. Eu acho que isto é que está mal. Portanto, embora não desfazendo o trabalho que o Luciano e os seus pares estão a fazer, mas agora não vamos fazer é tentar campanha política para mais alguma coisa que possa acontecer. Deixa-me pegar nisso, Jorge. A entrevista ao Jornal do Jogo termina com duas perguntas que são relacionadas com o futuro de Luciano Gonçalves poder passar pelo Conselho de Arbitragem. E relembro aqui que José Luís Tavares, Carlos Esteves, Luís Guilherme e Fontelas Gomes foram presidentes da APAF e a seguir do Conselho de Arbitragem. E é perguntado ao Luciano Gonçalves se o destino dele pode ser o mesmo, e ele responde de forma híbrida, digo eu, nem sim nem não, e até lhe é perguntado se tem o perfil para assumir o cargo. Agora a minha pergunta é, a APAF deveria de ser muito mais e muito mais forte do que meramente uma plataforma para se chegar ao Conselho de Arbitragem, devia de ser até bastante independente do Conselho de Arbitragem como voz dos árbitros. Deixa-me dizer isso. Eu achei o Fontelas Gomes um excelente presidente da APAF. Já o tinhas dito aqui. Já o tinha dito. E não o reconheço como um bom presidente do Conselho de Arbitragem. E até reconheço um determinado valor no Luciano, mas não para presidente do Conselho de Arbitragem, obviamente. Isso para fazer parte da estrutura, digamos. Sim, fazer parte da estrutura, talvez, porque têm feito um bom trabalho a nível de ele e os seus pares, e têm feito um bom trabalho a nível dos miúdos e da formação, da arbitragem. Exatamente. Agora, isto aqui vê-se claramente que é aqui no fundo o lançar de uma continuidade do Fontelas Gomes, e para ele daqui a 4 anos ou 5, digamos assim, poder encarar ali. Mas isto vai ser um bocadinho mais à frente, mas aquilo que eu vejo nesta parte da entrevista, e sim, que é aquilo que eu digo, que eu acho que a arbitragem também deve ser completamente independente dos clubes, como eu digo sempre. Acho tu até já defendeste que o Conselho de Arbitragem deve ser independente até da Federação. Até da Federação, exatamente. Portanto, e que nós sabemos aqui que temos um Luciano até a criticar a própria Federação, e sabemos que a Federação que tem ajudado bastante à APAF, mas isto tem que ser tudo à parte. Eu acho que todo tipo de secções que deve ser à parte, como o Conselho de Disciplina deve ser à parte da Federação, como o Conselho de Arbitragem deve ser à parte da Federação. Isto é a minha opinião. E eu aqui o que vejo é talvez alguma coisa que poderá existir, mas isto não foi por acaso de certo esta entrevista, porque vai haver eleições e já se está de certo a preparar alguma coisa para o futuro. Muito bem, sobre esta entrevista, apenas para terminar, Jorge, esta questão de Tiago Martins, tenta Luciano Gonçalves pelo menos dizer porque é que publicamente não defendeu Tiago Martins, isto a responder a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que disse estranhar porque é que a APAF, ao contrário de outras vezes, não apareceu a defender o árbitro internacional. Convém dizer que está a haver até a legalidade e a veracidade do seu relatório colocado em causa pelo Sport Lisboa e Benfica. O presidente da APAF justificou, diz que não pode vir sempre a terreiro defender toda a gente ou publicamente responder tudo o que as pessoas pretendem. Perguntar-te qual é a leitura também sobre isso antes de avançarmos para outros temas. A minha leitura sobre isso, acho que nem é o presidente da APAF que tem que responder a isto. Quem tem que responder a isto é o Conselho de Arbitragem. O Conselho de Arbitragem é que tem que vir a defender a terreiro o Tiago, o Vasco. Desculpa, o Vasco é que veio a terreiro defender o Conselho de Arbitragem. Que também é falado na entrevista e o Luciano aí diz, como tu disseste também aqui em antena em direto, na altura, numa hora informativa, que ele se justificava sempre ou não se justificava nunca, porque senão é um caminho perigoso, e é exatamente o que diz o Luciano. Exatamente, e acho que o Luciano aqui que tem muito bem e que diz que realmente ou é para tudo, ou é como o Conselho de Arbitragem que falou
3 jornadas no Canal 11 e depois esqueceram-se de falar quando existiram casos mais graves e ninguém fala do VAR e por aí fora, nem do Vasco Santos, nem do Tiago Martins. Portanto, mas isto é um assunto, o Tiago Martins, na minha opinião, muito grave, porque estamos a falar de um relatório. Portanto, e se realmente se provar que houve má fé no relatório, escrito no relatório, portanto, isto vai ter que ter consequências. E quero ver quem é que vai assumir essas consequências. Se essas consequências será o Conselho de Arbitragem. A APAF está para defender os árbitros, mas vai defender o quê? Uma ilegalidade? Não sei se irá defender. Portanto, estamos aqui a falar num caso um bocadinho bicudo, porque estamos a falar de uma equipa que pensa que também poderá mandar em tudo, como é o caso do Benfica, como é o caso do Porto, como é o caso do Sporting. Portanto, estamos perfeitamente à vontade de falar disso, porque são os clubes chamados clubes grandes. E ainda há um bocado ouvimos alguns comentadores, alguns colegas nossos a falar sobre isso. Portanto, e se não nos aliarmos um bocadinho disso, de pôr à parte a arbitragem, como dissemos há um bocado, a APAF ser completamente independente, de não querer ter mais qualquer coisa, ou ser mais qualquer coisa do que aquilo que não quer, e ser mesmo o defender, aí sim. E representar os árbitros. Aí sim, aí conseguiremos ter uma arbitragem muito melhor. Até aí, não. Muito bem, tudo dito sobre esta entrevista do Luciano Gonçalves ao Jornal O Jogo no passado domingo. Vamos avançar para outro tema que hoje é falado, e foi há momentos, no De Olho na Arbitragem, que é um blog que está atento a tudo o que se passa na arbitragem nacional, sempre com muitas informações internas até de alguns órgãos e de tudo o que se vai passando na arbitragem portuguesa, que é presença assídua também no nosso espaço Estádio das Redes, precisamente pela riqueza das informações que vai transmitindo. Um dos últimos posts deste blog diz que Cunha Antunes, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga, está a tentar dar o salto para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e que para isso está a incentivar o árbitro internacional Jorge Sousa a apresentar uma candidatura à presidência do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que está muito próximo às tais eleições, ou pelo menos à apresentação das candidaturas, com o intuito de ir na bagagem. Atenção que eu estou a citar o que escreve o De Olho na Arbitragem, um post publicado por Diogo R, é assim que é conhecido este utilizador deste post. Cunha Antunes é um presidente na altura do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga, ou seja, neste momento. Fala-se aqui em campanha, fala-se aqui nesta situação de Cunha Antunes estar a fazer tudo para ir para a Federação, ou com Jorge Sousa ou com outra qualquer. É da responsabilidade deste blog, mas como eu disse, muitas vezes muito bem informado sobre o que se passa na arbitragem portuguesa. Jorge, qual é o teu comentário? Até porque esta era a tua associação de futebol quando tu estiveste na arbitragem em todas as categorias, mas incluindo na primeira também. Isto não é novidade para mim e acho que é mesmo porque o Cunha Antunes já se tentou candidatar na altura, quando foi do Fontelas Gomes, que não foi aceita a lista, que na altura era encabeçada também pelo Jorge Coroado e não foi aceita. Portanto, isto não me surpreende mesmo rigorosamente nada, porque sabemos que o presidente do Conselho de Arbitragem da AF de Braga tem o objetivo de chegar um bocadinho mais além. Independentemente de um trabalho mais ou menos que defende alguns árbitros por interesse, no seu Conselho de Arbitragem, portanto não me surpreende rigorosamente nada este desespero. Talvez o que diz aqui a nível de Jorge Sousa não é descabido de todo, porque acho que poderá acontecer isso, o Jorge ser uma sombra do Fontelas Gomes. Não sei bem qual é a relação Jorge Sousa com o Fernando Gomes,
Sei que há muita gente que também discorda um bocadinho, há alguns clubes que discordam do Fontelas Gomes, portanto, e veem no Jorge Sousa talvez uma alternativa. Por aquilo que eu conheço do Jorge, ele na altura tinha dito que não queria saber quando terminasse a carreira, que não queria saber mais da arbitragem. Se mantiver essa coerência, portanto, acredito que ele não vá se candidatar. Isso foi dito a mim pessoalmente, a mim e aos meus colegas. Agora, mas isto, como dizia um antigo presidente de um clube, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Portanto, eu vejo aqui sem um Cunha Antunes a querer se encostar a alguém para poder ir para a Federação. Não me revejo rigorosamente nada neste presidente, porque a partir do momento quando ele veio defender, e muito bem, os árbitros dele num determinado ano, quando ia haver uma debandada em Braga, e depois quando foi o meu caso e de um assistente, e ele vem a dizer que o saldo que tinha sido positivo, portanto que desceram 2 e subiram 3, portanto, e a partir daí, quando uma pessoa diz isso, se fosse Presidente da República ou Primeiro-Ministro, defendia todos os portugueses, não defendia os mais claros, os mais escuros. Portanto, e aqui foi o que aconteceu com este presidente, que não me revejo rigorosamente nada, que disse-me a mim pessoalmente, e que depois que me conseguiu dizer que tentou que eu fosse para VAR, que foi mais uma das situações que nós já temos vindo a falar, que não é isso que me vai tirar da minha linha e de dizer aquilo que eu pretendo e aquilo que eu quero, e seja o que for. Jorge, para fecharmos o teu comentário com a assinatura de hoje, temos de um lado do Futebol Clube do Porto Francisco J. Marques a pedir a demissão de Luciano Gonçalves, mas a não dizer a mesma coisa sobre o Conselho de Arbitragem, mas na inversa temos um Benfica a pedir responsabilidades ao Conselho de Arbitragem. Qual é a tua leitura para terminarmos o comentário com a assinatura de hoje? Seja de um lado ou seja do outro, portanto, temos mais uma razão que é o Porto ou o Benfica, que no fundo vão mandando aqui nesta estrutura, e quando são essas equipas que apoiam determinadas pessoas, portanto, é que conseguem. Vejo que, de certo, ao Benfica, de certo, interessa-lhe a demissão do Conselho de Arbitragem, e vejo o Porto que pretende, de certo, a demissão da APAF, porque ele dá mais jeito, porque de certo no Conselho de Arbitragem tem ali determinadas pessoas que podem dar jeito, e no Benfica, de certo, tem determinadas pessoas que podem dar jeito na APAF, portanto, e vamos andar aqui nisto, nessas situações. É aquilo que eu digo, e quando não forem independentes completamente dos clubes, portanto, vamos aqui, não vou defender o Porto, nem vou defender o Benfica, não defendo ninguém, as pessoas são livres. Acho que isto, que não é por aqui que o gato vai às filhoses, mas enquanto Luciano Gonçalves, Lucílio Batistas e acho que estava na altura do Lucílio Batista dar uma entrevista para explicar todos os processos e todas as ilegalidades na qual o Conselho de Arbitragem já perdeu. Portanto, o Fontelas Gomes, isso sim, dar um murro na mesa e vir explicar o que realmente se passa na arbitragem, sem o interesse que cada um tem e cada um pode fazer. Mas para a semana também temos mais temas interessantes, como promoções de árbitros e assistentes internacionais, mais situações incompreensíveis. Até quando a nossa Federação Portuguesa de Futebol será obrigada a suportar esta massa podre do Conselho de Arbitragem? Eu, quando digo Conselho de Arbitragem, englobo tudo, englobo
englobo principalmente o Lucílio na secção de classificações, porque é aí onde resulta que sobe e desce quem quer, e depois temos que falar também do Campeonato de Portugal, tanta coisa que poderemos falar aqui, e como dizia aqui no blog do Olho da Arbitragem, isto é uma gota no oceano recheado de influências eleitorais. Portanto, e acho que é isso que continua, e é isso que vai acontecer este ano. Este ano vai acontecer isso, porquê? Porque as eleições, em princípio, serão em maio, para a Federação, portanto, e isto está a ser apetecível, e vamos ver quem realmente se vai candidatar e o que é que poderá acontecer aí. E por isso é que existem agora estas determinadas entrevistas e as pessoas a quererem ser amigas umas das outras, quando na verdade andam todas de costas voltadas. Muito bem, comentário com assinatura de Jorge Ferreira, é sempre neste horário à terça-feira na sua Rádio Estádio, e maioritariamente vamos falar de arbitragem. O Jorge Ferreira, de forma desassombrada, também a analisar todos os temas do momento na arbitragem nacional. Foi o comentário com assinatura de Jorge Ferreira.